Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos ao nosso texto base. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 19, diz assim: E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos por tua palavra, oramos pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria, discernimento e que nós possamos aprender de ti nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Veja, relembrando o último capítulo, houve guerra entre o exército de Absalão e o exército de Davi. E Absalão é morto, ele fica preso num carvalho, pela sua cabeça, pelos seus cabelos e provavelmente pela sua roupa. E aí Joabe vai, lança 3 flechas e 10 homens acabam de matar ele, jogando numa cova e cobrindo de pedras. Aí a notícia chega a Davi. E quando Davi percebe que Absalão morreu, Davi começa a prantear o seu filho, começa a chorar. Eu estava essa semana acompanhando alguns intérpretes, alguns estudiosos, e a maioria deles é unânime em afirmar uma coisa, que provavelmente Davi, nesse momento, lembrou-se da profecia de Natã, de que a espada não se apartaria da casa dele. E com certeza Davi sentiu o peso do seu pecado com Batseba e sentiu aquele efeito, era o 3º filho dele que estava morrendo. Nessa noite, a lição que eu quero trazer para a igreja é uma lição extremamente importante, que não é muito falada hoje. A questão da consequência do pecado. Quando eu me arrependo, a Bíblia fala, Deus perdoa na hora. Do ponto de vista de Deus, está resolvido. E isso é muito pregado nas igrejas hoje. Porém, o que se esquece de pregar é o outro lado da moeda, que nos ensina que a consequência dos pecados são duradouras. Numa das aplicações de hoje, vocês vão ver que a consequência do pecado de Davi, ela se estendeu para ele, sua família e para o povo de Israel. O que eu quero que os irmãos fiquem alertas? Sobre a questão da seriedade do pecado. Não brinque com o pecado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o temor do Senhor? É compreender o mundo espiritual, entender que esse mundo espiritual é cheio de ações e reações e que elas nos atingem. Nós temos consequências, e muitas vezes consequências graves do nosso pecado. Muito graves. Então, assim, cuidado com pregações que você ouve. Deus é urgente em perdoar? Sim. Mas não existe um versículo bíblico que diga que Deus vai tirar a consequência. Quando Ele o faz, Ele faz por sua pura misericórdia, por sua imensa graça. Mas nem sempre Ele retira a consequência. Amém? Vamos seguir na narrativa. Versículo 2. Então, a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas da cidade, como o faz quando envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Até aqui, o que acontece? O povo estava alegre, venceu a batalha. De repente, quando eles ficam sabendo que o rei está triste, todo mundo começou a se esquivar. E meio pararam de comemorar. Como eu vou comemorar com o rei triste? Porque perdeu seu filho. E aí o povo começou sorrateiramente a se evadir para sua casa. E Davi, naquela sala que ele estava chorando em voz alta, falando o nome de Absalão, lamentando o seu filho. Esse é o quadro.
E aí o que vai acontecer? Versículo 5. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: Hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu os teus inimigos e odiando aos teus amigos, porque hoje dás a entender que nada vale para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, estaria bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo essa noite, e maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. O que acontece? Gente, Joabe era um camarada prático. Joabe dá um choque de realidade no rei. E ele fala meia dúzia de verdades que o rei precisava ouvir. Ele chega e fala: rapaz, quer dizer que com a tua atitude, então se nós tivéssemos morrido e Absalão tivesse vivo, você ia estar contente? Ó, vou te falar uma coisa, se você não levantar agora e não for saudar o povo, todo mundo vai te abandonar. E os homens que deram sua vida para guardar a vida da sua família, vão todos embora para sua casa. Aí Davi se recompõe e assume o seu papel. E vai se assentar lá no lugar onde ele estava. E aí a Bíblia nos fala o seguinte, que o pessoal do exército de Absalão fugiu tudo para casa. Ficaram apenas os homens vitoriosos. E aí o que vai acontecer? Versículo 9. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava porfiando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Olha que interessante. Houve uma lacuna no poder. Começou a revolta e Davi é obrigado a fugir. Aí o povo seguiu Absalão. Nós vimos essa narrativa. Só que Absalão morreu. O que o povo falou? Pô, agora nós vamos ficar sem rei? Não, chama Davi de volta. Por que vocês não chamam Davi de volta a Jerusalém? O povo percebeu que houve uma lacuna de poder. A saída do rei de Jerusalém foi boa, porque evitou morte dentro da cidade. Mas com a morte de Absalão ficou uma lacuna que precisava ser ocupada. Veja, é notório que não pode acontecer lacuna de poder, vácuo de poder. Sempre tem que ter alguém ocupando o poder. E em Israel não era diferente. E o povo percebeu isso. E resolveu trazer Davi de volta a Jerusalém. E aí a narrativa continua, versículo 11. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: Porventura, não és tu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei dizendo: Volta tu
com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal, para ir encontrar-se com o rei, para conduzir o rei ao outro lado do Jordão. Até aqui. Fazer uma pausa. Israel percebeu a lacuna de poder. Só que a região de Judá e de Jerusalém estava calada. Mas Davi era da tribo de Judá. O que Davi faz? Manda um mensageiro aos anciãos. Fala primeiro com os sacerdotes, Zadok, Abiatar. Conversa com os anciãos. Todo Israel quer que eu volte ao poder. Por que Judá não se manifestou ainda? E aí ele faz um acordo. Fala, vocês me chamam de volta. E eu, inclusive, vou pegar a Amasa, que foi o general que lutou por Absalão, e vou colocar como líder do meu exército. Porque Amasa é meu primo. Eles eram tudo parentes. Entenderam? E aí o que acontece? Aí o povo envia emissários e fala, venha. E todo mundo faz uma comitiva para receber Davi. O que Davi está tentando fazer? O reduto político de Davi, principalmente, estava em Judá. O que eu tenho que compreender aqui? Aqui já começou uma semente de divisão entre o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. Já começou uma divisão entre as duas tribos do sul, que é Judá e Benjamim, e as 10 tribos do norte. Isso foi consequência do pecado de Davi. Daqui para frente, nós vamos começar a notar uma separação, uma cicatriz no meio do reino, que no governo do neto de Davi, chamado Roboão, essa cicatriz vai romper e os dois reinos vão se dividir. Tudo isso é consequência do pecado de Davi, por gerações. Começou aqui, como eu sei, a espada não se apartará da tua casa. Absalão tenta matar o pai e tomar o poder. Quem seguiu Absalão? Todo Israel espalhado. Começou a dividir. Os irmãos estão compreendendo como o pecado de Davi trouxe consequências para centenas de anos. Para vocês terem uma ideia, as 10 tribos do norte, elas vão ser praticamente, como é que eu vou dizer, não extinguidas, mas praticamente impossível de identificá-las. Porque elas vão ser levadas para o exílio na Síria. E quando voltar, voltou tudo contaminado. Nós vamos entrar depois de Samuel no livro dos reis. E nós vamos ver as consequências práticas desse pecado de Davi. Vai se arrastar por 500 anos. Entende o que eu estou falando quando eu falo da consequência do pecado na sua vida? Ela pode ser muito maior do que você pensa. Não olhe apenas para a sua vida. Olhe para a descendência que vem após você. Está tudo ligado. As suas atitudes trazem consequências sobre a sua descendência. Não em forma de bênção ou maldição, como se ensina de maneira errada. Em forma de servir a Deus. Eu sou Deus zeloso, que abençoa até 1000 daqueles que me amam. Mas também eu sou um Deus que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 4ª geração. A palavra visitar na Bíblia é tanto para bênção como para juízo. Se você ensina iniquidade na sua família, seu filho praticar iniquidade, Deus visita. Se seu neto praticar iniquidade, Deus visita. Se seu bisneto praticar iniquidade, Deus visita. Está lá nos 10 mandamentos. Lembra que no livro de Ezequiel está escrito, a alma que pecar, esta morrerá. O filho não responderá pelo pecado do pai. Porém, a alma que pecar, essa morrerá. Entendeu?
Entendeu? Então, coloque na sua cabeça o que você tem ensinado para sua família. Estilo de vida, princípios, tudo isso. Amém? Gente, Davi, talvez o maior herói do Antigo Testamento. O maior guerreiro. Quando você pensa em guerreiro, você tem dois nomes na Bíblia. Josué, de maneira coletiva, como um grande general, e Davi, de maneira individual. Agora, se um homem desse teve consequência para 300, 400, 500 anos, imagina o resto. Compreende do que eu estou falando? Amém? Vamos seguir. Me serve um pouquinho de água aqui, por favor. Versículo 16. E apressou-se Simei, filho de Gerá, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão diante do rei. E atravessando a barca, para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, quando ele passava o Jordão, e disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que pecou. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejas adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois, porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Gente, Simei passou, quando Davi estava fugindo, apedrejando, cuspindo, jogando terra. Acusou injustamente Davi, humilhou Davi, chamou Davi de assassino da casa de Saul. Desejou que Absalão matasse Davi. Só que Davi venceu a guerra. E quando Simei fica sabendo que Davi ia voltar, o que Simei faz? Rapidamente se mistura com um grupo de 1000 homens e vai receber o rei. E assim que o rei vai atravessar, na frente de todo mundo, a estratégia. Se arrependeu, pediu perdão e confessou seu pecado. Se humilhou diante do rei. O que o rei fez? O rei está tentando reunificar Israel. Quando Abissai, irmão de Joabe, fala: posso matar ele agora? É a segunda vez que Abissai quer matar Simei. Lembra que quando Davi estava saindo, Abissai falou: quem é esse cão morto? Deixa eu ir lá, com um golpe só, eu acabo com ele. Aí Davi respondeu, falou: não, deixa, porque foi Deus que mandou ele me amaldiçoar. Se Deus quiser, Deus vai me trazer de volta. E trouxe. Só que é muito interessante o quê? Simei foi ligeiro, foi rápido. Fez o que tinha que fazer, não ficou enrolando. E foi astuto. Porque ele foi no meio de 1000 homens, na frente de todo mundo. Como que o rei ia falar? O camarada se humilhando, prostrando o rosto em terra. Como que o rei ia falar: vai morrer agora? Percebe a atitude de Simei? Não estou dizendo aqui se ele se arrependeu de verdade ou não. Mas ele fez o que era certo. E Davi tentando juntar o reino, o que Davi faz? Na passagem passada que nós vimos. Davi se vinga de Joabe, porque Joabe matou Absalão. Que como ele se vinga? Vou colocar a Amasa no lugar de Joabe. Isso é uma vingança. Só que ele faz de uma forma em que parece que ele está unindo o reino.
Novamente ele tem uma outra oportunidade. Simei era da casa de Saul. Gigal é uma cidade da tribo de Benjamim, tribo de Saul. Politicamente, quando Davi perdoa Simei, Davi está atraindo para si o povo. Nós temos que entender que Davi era um político habilidoso. Davi sabia como se portar na política. Por isso que essa história que a igreja não se mete em política está errado. Entendeu? Igreja não se mete com candidato. Pode ser até que tenha uma exceção ou outra, não sei, até hoje não vi. Mas igreja sim se mete com política, porque a Bíblia é um livro político. E você percebe Davi fazendo política aqui, ao receber Simei. Da mesma maneira que ele faz política com interesse pessoal, ao tirar Joabe como general e colocar Amasa, seu primo. Percebe a habilidade política de Davi? Seguindo, versículo 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E, contudo, puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa. O que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: por que ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu: tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Olha que interessante. Mais uma vez Davi está sendo político. Ziba era da tribo de Benjamim, da casa de Saul. Ziba errou enganando Mefibosete? Errou, mas Ziba ajudou Davi. E aí Davi falou: olha, tudo que é de Mefibosete agora é seu. Só que Mefibosete, numa outra atitude inteligente, quando ele viu que foi enganado, Mefibosete entra num jejum. E não faz a barba, e não toma banho, e não lava os pés. Em todo o tempo que Davi ficou fora. Assim que Davi vai entrar, Mefibosete chega naquele estado. Barba não cresce de um dia para outro. Cheiro ruim de quem não toma banho não fica cheirando ruim de um dia para outro. Todo mundo que chegasse perto de Mefibosete percebia que ele tinha feito um voto. Ao fazer aquilo, Mefibosete mostrou para Davi que ele estava afligindo sua alma. E provou para Davi que ele estava falando a verdade. Entenderam? Mais uma atitude de astúcia. 2 exemplos. De gente esperta, não gente boba. Sabe, gente devagar, lerdo, que você dá uma tartaruga para tomar conta e a tartaruga foge. Hoje em dia tem muita gente assim. Na Bíblia você percebe gente atenta, esperta. E vendo a atitude de Mefibosete, o que Davi faz? Falou, então é o seguinte, divide meio a meio. Só que Mefibosete, olha que interessante, ele dá mais uma prova de fidelidade. Falou, não precisa, porque eu já tenho o rei de volta. Atitude em cima de atitude. Prova em cima de prova.
Percebem a sabedoria de Mefibosete? E aí a narrativa continua, versículo 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Maanaim, porque era muito grande homem. E disse o rei a Barzilai, passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei, quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa eu voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas ei aí está o teu servo, Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei, Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar, e dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. O que acontece aqui? Quando o rei chegou de viagem, Maquir, Barzilai e mais um homem trouxeram mantimentos para o exército de Davi. Eles estavam cansados e esfomeados. Eram homens poderosos que entraram com o suprimento do exército do rei. Ao retornar, Barzilai, com 80 anos de idade, acompanhou o rei. E o plano de Barzilai era atravessar o Jordão, viajar um pouco mais com o rei e retornar para sua casa. Aí o rei, para honrar Barzilai, fala, vamos comigo para Jerusalém. Aí Barzilai explica, olha, já não tenho mais ânimo, estou bem aqui no meu canto, estou tranquilo, tal. Fazemos o seguinte, leva Quimã. Alguns estudiosos entendem que Quimã é filho de Barzilai, ou até um filho adotivo. E aí Davi compreende a situação e libera Barzilai para voltar para sua casa. Só que leva Quimã e cuida dele. E aí olha que interessante, a partir dali, o povo de Judá vem com Davi, e a Bíblia fala que metade de Israel vem. Percebe? O próprio escritor bíblico já começa a mostrar a divisão das tribos na escrita. Nós temos que lembrar que o livro de 1 e 2 Samuel foi escrito séculos depois do acontecido. E o público-alvo era o povo que estava no exílio da Babilônia. Então, eles já sabiam que o reino ia se dividir. O escritor bíblico, inspirado por Deus, está mostrando essa divisão. E Davi vem com a sua comitiva. E a narrativa continua, versículo 41. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei, por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa da além do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel, porquanto o rei é nosso parente. E por que vos irais por isso? Porventura comemos as custas do rei, ou nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram, 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Por que, pois, não fizestes conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém,
a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Lembra da narrativa? Quem deu a ideia de trazer o rei de volta? Israel. Quem trouxe de volta? Judá, e esqueceu seus irmãos. Quando as comitivas se encontram, eles falam, por que vocês não esperaram a gente? Veja aqui, Davi cometeu um erro. Ele perdeu a oportunidade de reunir todo o povo à sua volta. Davi está fazendo certo até agora. Mas aqui ele erra. E olha que interessante, Israel fala o seguinte, nós temos 10 partes, o que é? 10 tribos. Vocês têm 2, a divisão aparecendo. Agora, da onde vinha esse erro de Davi? Vinha, primeiro, da consequência do pecado, segundo, daquilo que Deus ia fazer, dividindo o reino. Lembra que Deus tem um plano, e ele usa até as atitudes erradas dos homens para cumprir esse plano. Davi é que errou. Mas Deus usou aquilo para cumprir o seu propósito. Absalão errou ao se rebelar contra o pai. Mas Deus usou aquilo para cumprir a profecia. E assim sucessivamente em toda a Bíblia. Se os irmãos estiverem prestando atenção nas tirinhas que eu estou mandando, eu mandei, acho que semana passada, uma tira do Marcos Granconato que ele explicava como Deus usa as atitudes erradas dos homens para cumprir o seu propósito. Se você viu a tirinha, você vai lembrar. Se não, volta lá no grupo e procura. Deus usa as atitudes erradas e você vai aprender uma doutrina muito importante bíblica. Deus usa tanto o certo como o errado. Deus usa o que for necessário para cumprir sua vontade. Amém? Vamos lá, capítulo 20. Então, se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse, não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então, todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram a Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa sob guarda, e as sustentava, porém não as possuiu, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Até aqui. Entendam, aquela divisão frutificou. Surgiu um camarada chamado Seba, começou uma outra revolta. Mal Davi estava voltando da vitória com Absalão, a guerra civil continua com outro governante, Seba. E é outra guerra que Davi vai ter que lutar. Não bastasse isso, Davi chega e vai ter que lidar com o problema das suas concubinas. Qual que é o problema? Pela lei de Moisés, uma mulher quando se separa, não poderia voltar para o primeiro marido se ela tivesse tido contato sexual com o segundo. Absalão não possuiu as concubinas do rei, cumprindo a profecia? Elas não poderiam voltar a Davi. Aqui Davi comete o segundo erro. Ele tinha que ter liberado aquelas mulheres. Porque um terceiro marido poderia. Não ele. Ainda mais Absalão tendo morrido. Nós temos uma narrativa no livro de Neemias e Esdras ali, que os homens de Judá e Israel se casaram com mulheres estrangeiras. E aí é falado para eles, olha, vocês precisam despedir essas mulheres. Vocês não podem ficar casados com mulher estrangeira. E aí foi aquela choradeira, foi aquele pranto, mas os homens despediram as mulheres. Despediram como? Com carta de divórcio. Ao fazer isso, liberaram as mulheres para seguir com a vida.
Essas concubinas tiveram uma consequência muito séria, porque elas foram duplamente vítimas. Elas foram vítimas de Absalão e foram vítimas da atitude errada de Davi. O que a Bíblia está querendo nos mostrar? Que homens de Deus têm atitudes certas e atitudes erradas. O bacana da Bíblia é que ela não se preocupa em esconder o erro. Ao contrário, ela mostra. Da mesma maneira que na nossa vida, você não consegue fazer tudo 100% certo. Somente a graça de Deus, a sabedoria, o discernimento, é que vão evitar de você ter menos erro. Como que eu consigo isso? Tendo afinidade nos dias de hoje com o mover do Espírito Santo. Ah, pastor, entendi, então é só ter afinidade com o Espírito Santo? Sim. Como que eu faço isso? Enchei-vos do Espírito com salmos, cânticos espirituais, doutrina. Como que eu tenho afinidade com o Espírito Santo? Lendo a Bíblia, orando, vindo para culto, ouvindo palavra. Quanto mais afinidade eu tiver, menos eu erro. Ah, pastor, eu não estou conseguindo ver a direção de Deus. Também, você está envolto com as coisas do mundo até o pescoço. Não vai ver mesmo. Mais ou menos é assim, Deus está lá, imagina um rádio. Aí você está numa estação, o nome dessa estação é mundo. Você está sintonizado nela. O que você está ouvindo? O mundo. Se você virar o botão do rádio e for até a estação Espírito Santo, a estação Espírito Santo está funcionando? Sim. Quando você gira o botão e sintoniza, o que acontece? Você conecta. Tuf. Deus está lá o tempo todo. O problema é que eu, pela minha prática, me afasto. Porque a Bíblia fala que a responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo é minha. Está no imperativo, enchei-vos do Espírito. Mas o meu rádio só está ligado nas coisas do mundo, o meu rádio só está ligado na minha vida, o meu rádio só está ligado nos meus problemas diários. Só que o Espírito Santo está lá o tempo todo, basta conectar. Como eu conecto? Oração, leitura, congregando, ouvindo boas pregações, disciplinas espirituais. É assim que funciona. Quer errar menos? Busque mais a Deus. Com certeza você vai errar menos. Gente, não tem coisa mais prática do que isso. Não tem coisa mais prática. E muitas vezes é difícil entender esse princípio simples. Você é o que você come. Até do ponto de vista natural. Se você come boa comida, você tem saúde. Se você não come direito, você não tem saúde. Simples assim. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 4. Disse mais o rei a Amasa: convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu, então, apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar Judá, porém, demorou-se além do tempo que lhe tinha sido designado. Então disse Davi a Absai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Por isso, toma tu os servos do teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes entre estes saíram de Jerusalém, para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Então, chegando eles, pois, à pedra grande, que está junto a Gibeon, Amasa veio diante deles, e estava Joabe cingido de sua roupa que vestira, e sobre ela um cinto, ao qual estava presa a espada de seus lombos, na sua bainha. E adiantando-se ele, lhe caiu a espada. Então disse Joabe a Amasa: vai bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou na barba de Amasa para o beijar,
E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu a segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um, dentre os homens de Joabe, parou junto a ele e disse: quem há que queira bem a Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue, no meio do caminho. E vendo aquele homem que todo o povo parava, removeu a Amasa do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava removido do caminho, todos os homens seguiram a Joabe, para perseguirem a Seba, filho de Bicri. Até aqui, o que aconteceu? Quando a revolta cresce, Davi chega para Amasa, seu general, junta todo Israel, e daqui a 3 dias nós estamos aqui. Por quê? Porque Davi não queria deixar Seba encontrar uma cidade forte, escapar da mão dele. Davi aqui comete um acerto. Lembra que eu falo que o problema você resolve quando é pequeno? Não deixe o problema crescer. Davi sabia que se Seba escapasse, ele ia causar mais mal do que Absalão. Porque Davi percebeu que Israel estava dividido. Aí ele manda Amasa. O que Amasa faz? Demorou. Amasa é o tipo do cara lerdo, que não podia estar onde estava. Não tinha capacidade para ser o general de Davi. E aí, quando Abissai é enviado, Joabe vai junto. Aí eles param no lugar onde o rei Saul foi ungido rei. Olha que interessante, o mesmo lugar. Na pedra de Gibeon. E aí, quando Amasa se encontra com eles, Joabe está vestido com a roupa de guerra. E Joabe deixa cair a espada da bainha. Aí Joabe, de maneira traiçoeira, pega a espada com a mão esquerda, em vez de pegar com a mão direita. E quando Amasa se aproxima, ele segura na barba de Amasa para saudar ele com um beijo, que era o hábito da época. Como a espada estava na mão esquerda de Joabe, Amasa não se resguardou. E aí Joabe dá um golpe violento e mata Amasa. Mata de uma forma que as entranhas de Amasa se derramam no chão. E aí Joabe convoca o povo, vamos. Só que todo mundo que passava pelo caminho via Amasa no chão. Aí, para não se demorar, um dos homens de Joabe vai e tira Amasa do caminho e cobre com um pano. Novamente, a frase de Davi, que é marcação no 2 Samuel. Esses filhos de Zeruia são mais duros do que eu. Joabe, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Joabe é o tipo do cara que você não sabe, você quer ter do seu lado ou quer ter longe. Mas ele é o tipo do cara que resolve. Pode até resolver do jeito errado, como ele fez. Mas Joabe era um cara de atitude. Gente, não tinha cabimento Amasa ter sido nomeado general. Ele não tinha capacidade. O que Davi fez foi errado. Davi agiu por vingança. Porque ficou dodói que Joabe matou Absalão. Mas todas as crises do governo de Davi, quem segurou a bronca, quem solucionou o problema foi Joabe. A atitude de Davi foi injusta. Ele poderia até ter punido juridicamente, encontrado um caminho para punir Joabe. Mas jamais colocar Amasa. Amasa mostrou que não era competente. E Joabe, como não era flor que se cheira, não era bom sujeito, na primeira oportunidade ele, se o rei não resolveu, resolvo eu. Trouxe pela barba aqui e enfiou aqui, Estava estudando, provavelmente o golpe entrou no estômago, pegando fígado e tudo. Entendeu? E olha que interessante, foi um golpe só, para valer.
Resolveu. Não teve segundo golpe. Entendeu? Assim, não estou aqui julgando eticamente o que Joabe fez. Estou julgando do ponto de vista de Joabe. Bom, esse cara está aqui no meu meio. Esse cara aqui não serve para ser general de Israel. Vou resolver. Decidiu resolver, decidiu, resolveu. Um golpe só, acabou. Esse aqui não incomoda mais. Essa é a marca de Joabe. E aí levantou juntamente com Abissai, seu irmão, e foram combater a Seba, filho de Bicri. Não ficou lamentando, não ficou explicando, não ficou fazendo nada. O que tem que fazer? Temos uma guerra para vencer. O que nós vamos fazer? Vamos vencer a guerra. Depois a gente enterra. Como diz aqui no Paraná, esse jaguara. Depois a gente enterra. Entendeu? Joabe era o camarada prático. Amém? Vamos lá. Versículo 14. E ele passou por todas as tribos de Israel, até Abel, até Bet-Maaca, e a todos os beritas, e ajuntaram-se e também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel, de Bet-Maaca, e levantaram uma barragem contra a cidade, e isso colocado na trincheira. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, peço-vos, que digais a Joabe, chega-te aqui para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: Tu és Joabe? E ele disse: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela dizendo: Antigamente costumava-se dizer: Certamente pediram conselho a Abel, e assim resolveram. Sou eu, uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel, para que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entrega-me só este e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então este tocou a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Até aqui. Olha que interessante. Seba começou a viajar a cidade, chegou na cidade de Abel, entrou e se entrincheirou, era uma cidade murada. Todo o exército de Joabe começou a bater no muro para derrubar. Aí uma mulher... Nós temos que entender, gente, a Bíblia chama essa mulher de uma mulher sábia. Mas entenda, não é uma mulher sábia do século XX. É muito mais sábia. Porque ela está numa sociedade onde mulheres não eram ouvidas. Hoje, uma mulher do século XX, ela exerce até liderança política. Então, quando a Bíblia do Antigo Testamento fala de mulheres, como por exemplo é o caso da juíza Débora, a Bíblia engrandece essas mulheres por sua sabedoria. São mulheres proeminentes. Essa mulher chega e fala: não, não precisa destruir nada. Chama Joabe, fala: Joabe, o negócio é o seguinte. Em Israel se falava que a nossa cidade de Abel era conhecida pelo seu bom conselho. Conhecida pelo quê? Pela sabedoria. Por que você vai matar a cidade inteira e arrancar a herança de Israel? Aí Joabe fala: não, eu só quero um homem, Seba. Ela chegou e falou: então tranquilo, nós vamos te dar a cabeça de Seba. E aí essa mulher foi, procurou os anciãos da cidade. O que eles fizeram? Fizeram o que tinha que fazer. Mataram o Seba e jogaram a cabeça por cima do muro. O que Joabe fez? Pegou a cabeça de Seba, tocou a trombeta e foram embora. Não ficaram negociando.
camarada não prestava, era bandido, estava contra o rei. Por que a cidade inteira vai morrer por causa do outro? Não pode. Lembrando que aproximadamente 200 anos antes, tinha havido uma guerra civil em Israel, porque a tribo de Benjamim, uma cidade da tribo de Benjamim, tinha violentado uma concubina e não quiseram entregar os culpados. Lembra que nós estudamos isso? E aí caiu a concubina do levita, ele cortou em partes, mandou para Israel. Então já havia um histórico de uma cidade toda, de um povo todo ter sido destruído em guerra civil. Aquela mulher não era boba. E Joabe também não era bobo, porque ele sabia o preço de ganhar a cidade. Mais vale um bom acordo do que uma má demanda. Resolveu simples. Decapitar o servo, jogar a cabeça por cima do muro. Na segunda-feira todo mundo trabalhar. Cuidar da vida. Acabou. Ah, morreu, coitado. Você vê, se levantou contra o rei. Coitadinho. Que dó, né? Coitado, homem bom. Cuidar dos meninos. Aí começa aquela conversa mole. Mas resolveu. Veja, mas nós estamos diante de um capítulo onde as pessoas que fazem o que tem que ser feito estão sendo elogiadas. Vocês estão percebendo o que a Bíblia está querendo nos ensinar? A Bíblia está querendo mandar um recado. Olha, arregaça a manga e faz o que você tem que fazer. Não fica molerando, não fica negociando. Ó, se mexe. Deixa de ser lerdo. Percebem? Mas isso eu vou explorar nas aplicações. E caminhando para o fim, versículo 23. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão sobre os tributos, e Jeosafá, filho de Ailude, era o cronista, e Seva, o escrivão, e Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o jairita, era o oficial mor de Davi. O que aconteceu? O capítulo encerrou. Joabe voltou para onde nunca deveria ter saído. Voltou a chefiar o governo, o exército de Israel. E foi estabelecida toda uma liderança. Foi restabelecido todo um governo. Para vocês entenderem, o livro de 2 Samuel acaba aqui. Mas pastor, na minha Bíblia tem mais 4 capítulos. Sim, são narrativas que aconteceram antes. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A espada não se apartou da casa de Davi, Davi teve estupro, Davi teve incesto, Davi teve assassinato, Davi teve revolta de seu filho. Davi venceu tudo isso. Quando estava vencendo, teve uma outra guerra civil, ele venceu de novo. Só que aí Davi firma o governo. E é esse governo que vai fazer a transição entre a morte de Davi e a ascensão de Absalão. É esse governo aqui que vai dar a segurança e a estrutura política e militar para o rei se manter no poder. Percebem? Mas o capítulo todo está nos falando de pessoas posicionadas. Você vê Amasa, era o tipo do cara lerdo. Gente, falar uma coisa para vocês, ó, não me leve a mal, não entendam errado, que eu vou falar com a maior humildade. Mas as nossas estruturas de conhecimento do século XX, principalmente da segunda metade, elas trabalham para que o povo se torne idiota. E a cada geração estão idiotizando a geração. É a primeira geração na história humana em que a geração mais nova tem o QI mais baixo que a geração anterior. Vocês sabiam disso? Alguém já ouviu falar isso? Gente, é um absurdo.
Muitos dos nossos pais, muitos dos nossos avós, mal sabiam escrever. Só que eles eram pessoas de atitude. Eles eram pessoas que faziam o que tinha que ser feito. Eles eram pessoas que acordavam cedo, corriam atrás, trabalhavam com afinco, se dedicavam, pegavam algo bom de fazer. Tanto é que tem um monte de gente analfabeto que formou todos os filhos na faculdade. Porque era uma geração que tinha sangue na veia. Era uma geração que não tinha estudo. Mas não era idiotizada. Uma das aplicações práticas que eu quero trazer para você e quero que você pare para pensar, faz uma radiografia, um raio-x. Tem raio-x, sabe, quando quebra osso? Raio-x chama na Venezuela também? Como? Raio-X. Ah, legal. O que acontece? Para pensar na sua vida. Veja onde você está falhando. Veja onde você está sendo lento. Veja onde você precisa melhorar. Gente, eu preciso fazer isso. O tempo todo estou tentando melhorar. Por exemplo, preciso pintar a minha casa, preciso pintar as portas da minha casa. Eu preciso arrumar tempo onde não tem tempo. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu me reinventar. Se eu buscar a graça de Deus, me apegar com o Senhor e falar, Senhor, se o Senhor não me ajudar, não consigo. Mas para mim começar a resolver o problema, eu preciso enxergar o problema. Não permita ser tratado, gente, com o maior respeito, com o maior temor. Eu quero falar isso, não me entenda mal, por favor. Mas não permita os poderosos desse mundo, essa elite satânica, te tratar que nem idiota. Não entra nisso, eles são contra você. Você, mediante o poder de Deus, tem que fazer por você. Arregaça a manga e vai para cima, porque Deus é contigo. O Espírito Santo habita em você. Ele é uma fonte inesgotável de graça, mas você precisa se posicionar. Você precisa parar, primeiro começar se arrependendo dos seus pecados. Uma forma simples, Senhor, eu não sou um bom pai. Senhor, eu não sou uma boa mãe. Senhor, eu não sou um bom marido. Senhor, eu não sou um bom cristão. Senhor, eu não sou, Senhor, eu não sou, Senhor, eu não sou, Senhor, eu não sou. Eis aqui o sindicato dos improváveis. Os irmãos concordam? Todo mundo é torto aqui? Mas quem pode corrigir o torto? Deus. Mas entenda, você precisa se posicionar. Você precisa ficar indignado com a sua limitação. E colocar isso para Deus. E não ir na onda que está aí fora. Porque entenda, se você vestir essa camisa, os seus descendentes vão ser que nem você. E vão ter um exemplo. E seus netos vão ser que nem você. E seus bisnetos. Por quê? Porque vai se tornar uma cultura de família. Qual foi o erro da minha geração para a geração seguinte? Nós não passamos o bastão. Estou falando de maneira genérica. Nós não passamos o bastão. Sabe corrida de revezamento? Que um passa o bastão para o outro? É papel nosso cuidar das próximas gerações. Mas você começa por você. Você começa você pedindo perdão e deixando de ser lento. E se tornando alguém mais ativo, mais ligeiro, correndo atrás. O Espírito Santo mora em você, pô. O Criador do universo mora em você. E você, às vezes, muitas vezes está parado, está prostrado e não está querendo melhorar. Esse é o maior exemplo aqui. Olha, o Joabe era torto. Mas pensa num cara que ia atrás daquilo que ele achava que era certo.
até as últimas consequências, nem que ele tinha que pagar com a vida. O tipo do camarada que ia até o fim. Aqui não. E é essa postura de maneira santa que você tem que desenvolver. E você tem que fazer isso de uma outra maneira. Veja que interessante. Israel bateu boca com Judá. Judá respondeu de maneira malcriada. Falou, nós não estamos nem comendo da despesa do rei. Por que vocês estão incomodando? Uma resposta dura. Uma resposta sem sabedoria. Eles podiam ter chegado e falado, puxa, Israel, erramos. Pô, me enganei, fomos afoito. Viemos à frente. Ó, vocês desculpem, vamos fazer o seguinte, vocês não querem entrar na frente da comitiva? Porque não se resolve problema com palavra estúpida. Uma coisa é ser firme. Outra coisa é ser estúpido, grosseiro. São coisas diferentes. Então aprenda com o capítulo. Não saia por aí sendo estúpido com as pessoas. Você só vai criar problema. Aprenda com o capítulo. Tanto Davi, no caso de Simei, que jogou pedra nele, que xingou, fez um monte. Como no caso de Mefibosete e o seu servo. Davi nos ensina o seguinte princípio. Mais vale um bom acordo do que uma briga ruim. Percebe? É outro ensino que eu tenho desse capítulo. Por isso que eu preciso da graça de Deus. Para ter aquela firmeza santa, aquela firmeza que Jesus tinha. Numa cena, ele está quebrando as mesas do templo. Mas na outra, ele está traindo multidões para ouvir o seu ensino e está curando pessoas. É esse doce equilíbrio que eu tenho que ter. Eu tenho que ser firme, fazer o que tem que ser feito, mas sem perder a graça de Deus. Sem perder o testemunho cristão. Tem coisas que tem que ser faladas, mas você nem vai falar tudo. Eu tenho fugido de exemplo pessoal. Mas como é genérico, eu posso falar. Se eu fosse falar tudo que eu quero para todo mundo, eu estava brigado com todo mundo. Tem muita gente que está aqui, ó. Não estou falando de vocês, não. Com vocês eu sou pastor e falava. Chegava e falava, fulano, chamava de lado, então vocês me conhecem. Eu não vou fugir da minha responsabilidade pastoral para com vocês. Mas tem muita gente à minha volta que está aqui. E eu estou quieto, não sou maluco de falar. Não vai adiantar nada. Estou esperando aparecer aquela mão escrevendo no teto. Mene, mene, tekel, farsim. Aí eu falo. Entenderam? Sejam sábios, sejam equilibrados, tenham prontidão, mas jamais se apartem da paz do Espírito Santo, que só Deus pode dar. As ferramentas para usar são o amor, a paz e a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, equilíbrio e discernimento. Que nós possamos, guiados por ti, estarmos caminhando para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.